Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer ao Nilvan pelas palavras de carinho e também pelo convite de podermos estar juntos. A parte da oratória eu deixo, assim, a gente dá o recado, conversa um pouquinho, mas cada um com o seu jeitinho, né? E vamos falar então, depois dos recados iniciais, daquilo que nos une. E eu refletia muito, né, preparando o que a gente ia trazer para conversarmos juntos. O que é que nos une aqui, hoje e na nossa caminhada, na nossa busca com a doutrina espírita, senão o Cristo. Todos nós somos cristãos e esse é o tema que a gente traz aqui hoje. Nós conhecemos Jesus há tanto tempo, não somos cristãos de primeira viagem, digamos assim, com 2000 anos da vinda de Jesus à Terra, seguramente já estivemos envolvidos na caminhada com Cristo em outras oportunidades, mas dessa vez temos a oportunidade ainda maior de conhecê-lo por meio das lentes que a doutrina espírita nos traz. E então, isso ressignifica um pouco o que é ser cristão para nós, nos dá mais entendimento, mas isso nos une, isso é o que importa, porque enquanto espíritas nós somos, antes de tudo, cristãos. E Paulo já diz para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Então, a gente vai retomar um pouquinho o que diz para nós esse título que nós escolhemos para designarmos uns aos outros. Esse título que nos une de cristãos. E é graças à doutrina espírita, com o intercâmbio mediúnico que ela não cria, mas nos proporciona vivenciar mais conscientemente, que nós temos algumas notícias de como esse título nasceu ou ganhou espaço entre os primeiros seguidores de Jesus no início dessa jornada do cristianismo após a crucificação de Jesus. Enquanto Jesus esteve na terra, ele tinha ali ao lado os seus discípulos, homens e mulheres que o acompanhavam, os mais diretos, né, que a gente conhece, ou outros que foram se juntando. E depois da crucificação, essas pessoas começaram voltaram, né, a ficar juntas, a agrupar-se, estarem unidas pelo mesmo propósito que era o de seguir os ensinamentos de Jesus. E essas pessoas, num primeiro momento, elas se denominavam homens e mulheres do caminho, talvez pela própria influência da Casa do Caminho, a primeira instituição dedicada aos semelhantes e à difusão do Evangelho de Jesus na cidade de Jerusalém, pelos discípulos, principalmente ali São Pedro, que tomava frente da casa. Então, essa denominação de homens e mulheres do caminho, de pessoas peregrinos, ela foi, num primeiro momento, o título ali, a denominação com que essas pessoas que se agrupavam em torno do Evangelho de Jesus e da vivência dos seus ensinamentos usavam para se reconhecerem. E é um título bastante interessante se a gente pensar no simbolismo que ele pode trazer, porque qual não é o convite de Jesus, senão de uma jornada? Importante a gente lembrar que estamos no caminho e permanecermos nele, né? Quando a gente estuda, por exemplo, algumas passagens do Evangelho, a gente vai ver que tem personagens ali que estão à beira do caminho e são convidados, então, a entrar no caminho. É uma jornada de constante movimento, né? Um passo a cada vez,
para seguirmos nessa jornada evolutiva que a gente tão bem vem conhecendo depois também com o desdobramento da doutrina espírita. Então, essa imagem de caminho ela é muito bonita, mas a gente recebe então a notícia de depois dessa denominação, como surge então a ideia dessa palavra cristãos como uma sugestão de Lucas, o médico muito próximo ali de Paulo na sua tarefa, e que a gente pôde conhecer os bastidores dessa conversa pelas mãos ali de Chico Xavier no livro Paulo Estevão. Então, nesse intercâmbio que a mediunidade e a doutrina espírita tem nos possibilitado. Então, lá no Paulo Estevão, a gente vai ver Lucas, quando ele vai à igreja de Antioquia, logo no início ali desse processo, Paulo estava retornando do deserto e começando ali o seu processo de mergulho mesmo, né, no Evangelho de Jesus. Conhece nessa oportunidade Lucas, que é o Lucas, como eu dizia, que era médico e foi muito amigo de Paulo, e é o Lucas evangelista que nós conhecemos e que escreveu também, por conta mesmo dessa proximidade com Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, pela própria inspiração de Paulo ali, com os primeiros relatos que Paulo já vinha fazendo das suas caminhadas, da troca que fazia com as pessoas, começa ali a escrever alguns relatos que seriam e são muito importantes para nós como registros desses primeiros momentos, né? Então começa ali um evangelho que depois ele passa às mãos de Lucas e ele leva adiante, e nós temos hoje em mãos como fonte muito importante para nós também de estudo, de reflexão dos ensinamentos de Jesus. Então, nesse momento em que Lucas está lá na igreja de Antioquia, ele conhece Paulo, à época ainda Saulo, e bebe ali desses momentos do cristianismo nascente, do evangelho, da comunhão e da fraternidade com os seus irmãos e irmãs que viviam nesse mesmo propósito e se agrupavam ali naquele local. E já no último dia ali da sua estada com eles, já de partida para suas viagens e dando sequência ao trabalho, né? Ele, depois da última reunião, pede a palavra para fazer uma ponderação, uma reflexão. E aí, diz-nos lá no livro, né, Paulo Estevão, ele diz: pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade a essas manifestações do Cristo, né, do Evangelho. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, e como a gente refletia, tem também um símbolo interessante, né, a ser retirado dessas denominações. Mas, ele diz, há viandantes e estadiados em todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Então, a partir de Lucas, essa sugestão inicial que nós acolhemos e trazemos até hoje. E ele complementa, justificando então a sua sugestão ali. Ele diz: esse título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Então, se caminho nos remete sempre à ideia, muito obrigada, da jornada em que estamos inseridos, nos lembrando de que é importante prosseguirmos caminhando, quando nós transferimos o título para cristãos, a gente muda o foco de nós mesmos no caminho para a meta, para quem está adiante do caminho,
Porque a questão é, caminhamos todos, mas como ele diz, caminhamos também, existem caminhos também no mal. Mas qual é este caminho? O caminho em direção ou amparados pelo Cristo. Então, quando a gente muda esse título para cristãos, teremos nele, no Cristo, a nossa referência sempre, a nos lembrar que é isso que nos une. É por isso que estamos aqui e hoje, ainda 2000 anos depois, ainda nos reunimos em torno do seu Evangelho, porque é isso que nos une. Nós temos, como a própria doutrina espírita vai nos lembrar, um modelo, um tipo mais perfeito de guia e de modelo para seguir, que é Jesus. Então, o importante nessa denominação pode parecer apenas uma palavra apenas, né? Mas a denominação é que nos lembra todos os dias, quando a gente assume ela nas nossas vidas, é o porquê nos reunimos aqui, o porquê escolhemos essa jornada de vida, porque esses caminhos, porque nós temos esse referencial, Jesus, nas nossas vidas, o nosso mestre, o nosso divino modelo. Então é isso que une a todos nós e como Lucas nos diz aqui, né? O título nos lembra da presença do Mestre sempre em nossas vidas, porque se escolhemos estar com Ele, Ele é o nosso companheiro de jornada. E também nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Então, também lembrando que os seus ensinamentos é que são a nossa verdadeira cartilha de vida, né? A nossa conduta para tudo aquilo que fazemos. Então, retomamos Jesus para lembrar de alguns dos seus ensinamentos e de algumas coisas que ele nos disse, que são orientações e alguns panoramas que ele vislumbrava para aqueles que assumissem essa responsabilidade, essa tarefa de estar com ele. Por exemplo, Jesus nos diz lá no Evangelho de João, quando ele diz a famosa frase, né, eu sou a luz do mundo, ele diz também, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, dando-nos um horizonte de luz. Não andaremos em trevas se escolhermos segui-lo, né? Estar com ele ou denominarmos-nos cristãos e estarmos sob seus ensinamentos. Não andaremos em treva, mas teremos a luz do mundo, da vida, né? E alguns outros, né? O conhecido vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele diz então que se a gente estiver com ele, seguindo após ele, encontraremos descanso para as nossas almas. E a gente vai vendo isso, e isso é extremamente consolador para todos nós, nos dá esperanças de que estaremos realmente amparados por Ele, de que teremos esses momentos de luz, de descanso. E tantas vezes a gente olha para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias jornadas e sentimos-nos ainda envoltos em tantas trevas. Sentimos-nos ainda tão sobrecarregados. Parece que às vezes os fardos são difíceis a serem carregados e a gente fica a se perguntar por quê. Se a gente tem escolhido caminhar com Jesus, não é essa a nossa escolha, não é por isso que nós estamos aqui? Por que que essas promessas não têm chegado ainda aos nossos corações da maneira que nós temos a expectativa, talvez? É claro que elas chegam sim, e é importante que a gente não seja
ingrato nesse momento de não recordar o quanto a doutrina espírita tem sido bálsamo consolador, o quanto temos encontrado aqui auxílio, amparo, refrigério aos nossos corações no momento de lutas, de dificuldades. Mas a gente ainda se pergunta por que ainda, apesar, dos esforços, apesar da disposição na caminhada, por que a gente ainda se vê nesses momentos, de aflições e de dificuldades? Será que temos nos esquecido de que somos cristãos? Temos nos esquecido dessas promessas que Ele nos fez, dessas esperanças, desses horizontes que Ele nos descortina? Será que temos recorrido pouco ao seu amparo, ao seu auxílio, ou às leituras que nos edificam, ou a busca, da casa religiosa, ou da prática do Evangelho nas nossas vidas? Vamos refletir então um pouco sobre como tem sido a nossa caminhada como cristãos. Porque se a gente já se reconheceu nesse lugar, estamos aqui e hoje temos a possibilidade de falarmos isso abertamente, de assumirmos na nossa vida, a nossa postura de cristãos, como tem sido essa nossa vida como cristãos. E para isso a gente vai recorrer aqui a duas mensagens de Emmanuel, acho que conseguimos passar por elas aqui. A primeira delas está no livro Vinha de Luz, no capítulo 121, uma mensagem chamada Cristãos. E Emmanuel vai comentar um versículo do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, quando Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, no fundo, todas as promessas de Jesus, algumas das duas aqui que a gente lembrou, são sempre essa do reino de Deus, ao qual nós estamos destinados quando escolhemos seguir com Ele. E aqui, então, Jesus dá esse alerta, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E Emmanuel traz uma reflexão interessante, porque o próprio Jesus é bastante enérgico com os fariseus naquele momento, são chamados inclusive de hipócritas, E a gente vê essa postura enérgica por uma razão. Mas Emmanuel tem uma reflexão interessante. Ele começa a mensagem dizendo-nos o seguinte: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Num primeiro ponto de vista, olhar para essas pessoas no mundo, eles não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Então, aparentemente, para as pessoas do mundo, eram pessoas que estavam dedicadas, inclusive, à religião. Homens direitos que cumpriam seus deveres, os seus deveres pessoais, em casa, na família, os seus deveres públicos, pagavam seus impostos, cumpriam com os deveres, faziam tudo direitinho ali no que lhes cabia, jejuavam, enfim, estavam ali cumprindo com o que o mundo exigia deles. Mas, para o emissário celeste, a justiça deles lhes deixava a desejar, e muito, por isso que Jesus é bastante enérgico com eles, numa perspectiva que talvez o mundo não via aquele tempo, não podia perceber, mas que Jesus vai nos ressaltar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia,
não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Então, todo o aspecto aparentemente normal ali da vida deles estava muito circunscrito apenas ao cumprimento de uma religiosidade pro forma, tomando muito mais importância ali com o culto exterior, com as formas e as fórmulas do que a religiosidade e a sociedade do tempo lhes implicava ali, lhes dizia ser o necessário e o correto, e muito pouco ainda dedicados à religiosidade ou à espiritualidade realmente verdadeira, que toca o coração das criaturas. E aí a reflexão que nos fica estamos aqui falando, dessas personagens escribas e fariseus de outros tempos, mas a reflexão é sempre para cada um de nós, porque assim como eles, que eram religiosos naquele tempo, somos hoje também religiosos, dedicados a uma doutrina religiosa, e a reflexão enquanto cristãos, qual tem sido a nossa postura diante do cristianismo ou diante da doutrina espírita que exceda essa justiça dos escribas e fariseus? Porque, não nos enganemos, muitas vezes a gente vai seguindo a nossa vida religiosa meio que pro forma. A gente faz o evangelho no lar, a gente frequenta a casa espírita, a gente faz o auxílio material, a caridade que nos compete. E isso tudo é extremamente importante, nós precisamos seguir fazendo, mas muitas vezes, porque fazemos essas coisas, sentimos-nos como que quites com a lei divina. Como se a gente cumprisse todos os nossos deveres, mesmo que fazendo tudo isso apenas mecanicamente. Só porque a nossa consciência já nos cobra minimamente e a gente sabe que esse é o mínimo, das coisas que a gente precisa fazer, mas se a gente está apenas repetindo todas essas coisas, sem efetivamente colocar os nossos corações e a nossa consciência para sabermos por que é que a gente faz essas coisas, o que é que a gente busca aqui na casa espírita, qual é a vinculação que a gente tem das nossas mentes, dos nossos pensamentos quando a gente ora, quando a gente faz o evangelho no lar, qual é a intenção das nossas atividades caritativas, qual é o movimento das nossas vidas diante de todas essas coisas, o movimento da nossa intenção, do nosso sentimento diante de todas essas coisas. Se não houver essa intenção, seremos apenas cristãos farisaicos, digamos assim, repetindo aquela postura de outros tempos. O cristianismo e a doutrina espírita nos convidam a mais, porque hoje Jesus já deu o tom lá quando ele vai repreender os fariseus no seu tempo. A doutrina espírita nos traz mais esclarecimentos quando a gente, com os ensinamentos dos espíritos e de Kardec, entendemos o quanto a jornada é de transformação íntima verdadeira para cada um de nós, muito mais do que qualquer ato exterior. Precisa nascer do íntimo de cada um. Então, por isso, Emmanuel conclui: eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida,
Não diz respeito só às atitudes exteriores, mas como um padrão de vida mesmo, né? O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos, mas um serviço aos semelhantes, né? Nesse cântico que se espraia e que nasce em nós, mas vai além de nós, para a nossa relação com todos aqueles que nos cercam, os nossos semelhantes. E aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, reforça essa ideia, nos dizendo que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideravam mais garantia a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a gente sabe bem, principalmente, né, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, já desde a introdução, nos deixa bem claro o quanto Jesus é realmente o cerne da doutrina espírita, com o que diz respeito aos ensinamentos morais que Jesus nos traz. É isso que dá base para toda a nossa jornada espiritual. Nós temos na revelação divina uma gradação, né? A primeira revelação, a segunda e depois a terceira revelação com o Espiritismo, mas por isso que o Espiritismo é cristão, que está construído sob as bases de Jesus, que é realmente esse central, porque Jesus, como já bem lembrado aqui hoje, é o Espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra e que trouxe, além de ensinamentos, claro, nas suas palavras, na explanação que trouxe para nós nos seus sermões, trouxe mais do que isso, a vivência dos seus ensinamentos. Jesus viveu do início ao fim da sua jornada aqui na Terra, encarnado aqui e até hoje sempre, plenamente, viveu plenamente a lei divina. A sua vida é para nós exemplo, é o convite diário. Então, quando a gente se denomina cristão, é rememorando tudo que ele foi e é para nós, rememorando os seus ensinos vividos na prática como esse exemplo para nós. Então, é importante que a gente possa manter essa consciência acesa de que muitas vezes a gente vai sim procurar algumas questões exteriores para nos fortalecermos, porque às vezes a gente está fragilizado no sentimento e aí a gente busca de novo, né? Assim, às vezes sozinho a gente não está conseguindo, aí a gente vem à casa espírita, né? Para nos relembrarmos, para nos unirmos novamente, aqueles que estão aqui conosco, mas lembrarmos sempre da chama que mora no coração de cada um de nós. E é aqui que a gente se fortalece, não é mesmo? Então é para cá que nós retornamos a cada semana para estarmos cada vez mais fortalecidos, renovando esses votos conosco mesmos e com Jesus, do compromisso que nos compete na encarnação. E aí a gente gostaria de trazer também um segundo texto aqui, de Emmanuel também, agora no livro da Esperança, no capítulo 14, uma mensagem intitulada, o título, né, que nós demos a essas reflexões de hoje, que é Cristãos sem Cristo. E para essa mensagem, Emmanuel está refletindo sobre o versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que a gente já citou aqui, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. E aí, como é característica desse livro, Emmanuel também coloca um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele comenta nessa mesma mensagem, do capítulo 6, quando ele diz: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Relembrando a própria promessa de Jesus, do Consolador prometido, que vem com a doutrina espírita, e a bênção que tem sido então a doutrina espírita para nós, para nos fazer mais conscientes, conhecendo a verdadeira realidade da vida, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui na Terra, e trazendo também esse consolo, a fé e a esperança. E Emmanuel, nessa mensagem, vai nos trazer mais algumas reflexões do que seria sermos cristãos, ou qual tem sido a postura ou a posição de muitos de nós que nos denominamos cristãos nesta e em outras encarnações, como a gente já refletia, mas que muitas vezes usamos o título apenas como título, exterior, pro forma, mas temos estado ainda sem o Cristo algumas vezes. E ele diz: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. E nós fazemos isso enquanto cristãos. Reverenciamos o Mestre, já reconhecemos nele essa figura excelsa que é para nós modelo e guia, e o reverenciamos nesse lugar de irmão mais velho, de mestre, daquele que nos ensina. Entretanto, ele diz: não menosprezes honrá-lo também na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Então, guardarmos sim as memórias do Cristo, lembrarmos dele sempre, revisitando os seus ensinamentos, mas lembrarmos-nos também dele, estendendo os braços aos que clamam por ele, os nossos irmãos, os nossos semelhantes que estão aqui, em jornada conosco, às vezes bem próximos de nós, e a gente não se dá conta das aflições que estão ali, como espinhos a envolverem esses nossos irmãos. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo os ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. Ou seja, a gente tem usado a figura de Jesus como modelo para a arte. Fizemos ao longo do tempo muitas esculturas, pinturas e coisas muito belas em torno de Jesus e dos seus ensinamentos. E não menosprezando isso, porque a beleza também é importante para nós e a arte também nos revigora, claro, como ele diz, sem qualquer envolvimento aí de idolatria nesse sentido, apenas como arte que nos envolve e nos eleva também, mas, acima de tudo, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Falamos dos quadros, da beleza, mas tantos e tantos irmãos são também para nós quadros vivos aqui na vida, e é importante que a gente se lembre de Jesus nesses momentos em que estamos diante desses quadros da vida cotidiana. Proclama-lhe a glória imperecedora do verbo eloquente, mas deixa
autoridade, mas deixa, perdi aqui, só um minutinho. A sinceridade e a brandura lhe brilhem na boca, acerenando em teu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Então, claro, a gente se coloca aqui na tarefa com Jesus para trazer um pouco das reflexões que a gente vem fazendo e que possam ser úteis a alguns outros corações e levarmos então a mensagem de Jesus adiante. Isso é importante que façamos, mas mais do que isso, que a gente possa lembrar também, né, de que mais do que quaisquer vaidades que essa tarefa possa trazer aos corações, que esteja antes de tudo consolando e envolvendo os corações aflitos daqueles que estão também em jornada conosco. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te figura as luminosas inspirações. Ou seja, tantos outros vão ou fizeram, ao longo do tempo, registros por meio de livros, de artigos, de cartas, de mensagens diversas, enaltecendo os ensinamentos de Jesus ou relembrando isso e levando adiante. E é importante que se faça, porque só é por meio disso, que nós temos em mãos hoje riqueza tamanha para podermos conhecer os ensinamentos de Jesus com os próprios evangelhos, mas também com os desdobramentos que vêm, os comentários e com a riqueza, por exemplo, que a doutrina espírita nos traz, com tantas páginas grafadas que nos ajudam dia a dia. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. E aí a gente se lembra, que nós somos também chamados a sermos as cartas vivas, porque se tem um lugar que os ensinamentos de Jesus poderão ser lidos mais claramente, são nas nossas próprias ações, nos nossos exemplos, na vida dos cristãos, aqueles que realmente têm escolhido viver com Jesus e transformado a sua vida por isso. Somos nós chamados a ser essas cartas aos nossos semelhantes. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que tivaram o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Então, com todos esses exemplos, Emmanuel está nos lembrando que é importante que, para estarmos com Jesus, levar os seus ensinamentos, os esforços que fazemos para além das atividades exteriores, para a nossa vida, para olhar para os nossos semelhantes, para entendermos no outro aquele irmão que segue conosco. E aí somos convidados no mundo a sermos aqueles que agem com amor, com paciência, com indulgência, com caridade, com perdão, que muitas vezes não são compreendidos pelo mundo. Porque aquele que está disposto a perdoar é muitas vezes taxado de louco. Mas não é esse o ensinamento de Jesus? Não é isso que ele nos convoca a cada dia? O auxílio ao semelhante, enfim, todos esses ensinamentos. Se a gente não viver isso nos nossos dias, a gente não está cumprindo com o nosso compromisso que firmamos com Jesus, quando a gente escolhe estar com Ele. E aí ele vai concluir então a mensagem aqui, Emmanuel, dizendo: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. E ele dá exemplos. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto,
latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos insensatamente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Quanto mal nós fizemos aos nossos semelhantes em nome de Jesus, pedindo a sua bênção por isso e achando-nos amparados porque conseguíamos os nossos intentos de mal aos nossos semelhantes em seu nome. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Porque, mais uma vez, hoje, nós já não estamos empreendendo cruzadas em seu nome, graças a Deus, mas algumas vezes a gente ainda se vê muito egoístas, a gente se vê pedindo uma infinidade de coisas para nós e a gente recebe, porque a misericórdia é para todos e ela é maravilhosa, mas se a gente não colocar também em movimento todas essas coisas que nós temos ganhado como misericórdia do alto para todos nós, seja em recursos financeiros, seja em saúde, seja na família equilibrada que nós temos, e todas essas bênçãos que nós recebemos do alto, se a gente não colocar isso a serviço como oportunidade, porque se a gente tem a bênção da saúde, é para que a gente possa usar ela também para servir em benefício aos nossos semelhantes, para estarmos na tarefa, na lida, no trabalho, né? Senão nós seremos apenas egoístas, cristãos, que rogamos a Jesus nas nossas preces todos os dias, que estamos, com Ele, cumprimos as nossas tarefas religiosas, mas que ainda caminhamos no mundo sem o Cristo, efetivamente. E para concluir aqui, então, ele diz: entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. A doutrina espírita vem nos lembrar sempre isso, que a caridade, fora dela não há salvação, e a gente lembra a caridade no seu sentido mais amplo, como o Livro dos Espíritos nos mostra: indulgência, benevolência, perdão, e esse desdobramento, então, porque, retomando o título que nós temos de cristãos, em outros tempos, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, foram chamados a abjurar o título, apenas o título naquele momento. Quando iam para os circos para serem jogados às feras ou para serem martirizados, a única coisa que pediam era que eles dissessem abjura. Bastava dizer: eu não sou cristão, eu não sigo a Jesus, e seriam libertos. E nem isso eles fizeram, porque o cristão naquele momento era o título que dizia muito mais do que apenas o nome. Era o compromisso das suas vidas de seguir ao Mestre. E eles não deixaram isso, não deixaram de afirmar que eram cristãos. E por isso foram martirizados, deixaram ali o corpo que perecia, mas para que o espírito pudesse realmente elevar-se e ganhar a vida eterna. E hoje todos nós estamos sendo convidados a rememorar o que significa esse dito: sou realmente cristão. O que é que isso diz nas nossas vidas? Assumir essa tarefa, essa responsabilidade e termos então o Evangelho nos nossos corações e nas nossas vidas, para que a gente possa vivê-lo inteiramente ou
o máximo possível, que é esse o convite que a doutrina espírita nos lembra, né? O verdadeiro espírito, né? Aquele que faz esforços em domar as suas más inclinações, ou seja, em viver o Evangelho. A gente cai, mas a gente levanta, né? A gente erra algumas vezes, mas a gente retoma nesse esforço sincero de acertarmos e de vivermos em cada detalhe das nossas vidas, vivendo efetivamente os ensinamentos de Jesus. É esse o grande convite para nós. E aí a gente vai lembrar então que nesse processo todo, diante de todos os desafios da vida, das dificuldades que a gente enfrenta, das nossas aflições, se nós estivermos realmente com Cristo, vivendo o máximo, né, possível dos seus ensinamentos, a nossa consciência sabe dos esforços que nós fazemos. Nós lembraremos então das suas palavras, as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, e se nós estivermos com Ele, também venceremos. Que possamos estar de ânimo renovado para voltarmos para o mundo, para além dessas portas, e vivermos realmente o Evangelho de Jesus nas nossas vidas sempre. Que Ele possa nos amparar, nos inspirar a todos.